Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. E sempre tem o firme e proposital intuito de levar até vocês um bom programa, um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Dentro de minutinhos, segundos talvez, vamos ter uma cultura jurídica, marketing jurídico na realidade, que, para espantos de muitos, é absolutamente viável e, em determinados casos, extremamente necessário, particularmente quando você fica sob a égide de um bom profissional, como é o caso aqui do nosso amigo que nos deu a honra de visitar o programa, Alexandre Mota. Antes de passar para ele, eu quero agradecer aos trabalhos técnicos dessa turma maravilhosa, Betânia, Luciana, Márcio, Everálvio, que sempre faz o possível para que nós cheguemos às vossas máquinas maravilhosas com um teor de qualidade de primeiro mundo. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com nos insere a partir de Lisboa, no universo lusófono, nos dá uma grande audiência e, o que é melhor, muito gabaritada. A Maria Estela Guedes também é encontrada no Facebook, Stella.Guedes56. Antes de passar para ele, eu quero mandar um recadinho aos jornalistas e ou futuros profissionais do jornalismo. Entre no site www.associacãoprofissãojornalista.com.br. É uma associação criada com o firme propósito de fortalecer e unificar a classe jornalista, dando um pouquinho mais de força e união ao nosso já tão convalido sistema de trabalho. Ok, pessoal? www.profissãojornalista.com.br. Associação Profissão Jornalista. APJOR, Associação Profissão Jornalista.com.br. Alexandre Mota, especialista em marketing jurídico. Não, primeiro em marketing só, depois é que você se especializou em marketing jurídico. Exato, na verdade, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Obrigado aí, queria te agradecer aí pelo convite, né? Falar um pouquinho aí do marketing jurídico, do livro que a gente Aliás, lançou. um livro, só para dar um nome, O Guia Definitivo do Marketing Jurídico. O Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Passou a pedra. É justamente porque, como a gente tem só algumas possibilidades, baseadas aí em Código de Ética, Provimento 94 de 2000, eu resolvi ensinar todos os truquezinhos, né? Então mostrar em cima de, vamos dizer, das 50 possibilidades de marketing, qual que é o truquezinho, qual que é a possibilidade. 50 dicas, se você Hoje dá. a gente tem aproximadamente umas 50 ferramentas possíveis dentro do marketing jurídico, voltado aí para os advogados. Quando eu recebi o livro, eu falei, pô, mas espera aí, primeiro me pareceu uma grande pretensão, né? Você querer ensinar todo mundo. Estou brincando. Mas eu acho que deve pairar na cabeça dela, pô, como é que esse cara tão jovem, né, vai me ensinar essas coisas todas aqui? Uhum. Segundo que sempre me pareceu extremamente proibitivo fazer qualquer tipo de campanha envolvendo um escritório jurídico, ou como a gente chamava antigamente, uma banca de advogados. Uma banca de advogados. Esse termo já caiu faz tempo. O pessoal ainda usa, a banca Caras de velhos advogados. como eu, assim, a banca, vamos lá A na banca de do advogado. Geralmente mais para escritórios um pouquinho maiores, né? Banca, chama banca? O pessoal ainda fala. Mas a ideia foi justamente essa, viu, Ralph? É mostrar para o advogado, para tirar esse medo, essa possibilidade aí, não pode fazer marketing, não pode fazer... Tem muita coisa que dá para fazer, né? E eu estava comentando com você o seguinte, que eu caí de paraquedas no marketing jurídico, né? Minha formação é marketing, às vezes as pessoas acham que eu sou advogado, não sou advogado. Você não é advogado, nunca militou na área. Nada, minha formação é marketing puro. E eu fui chamado por um escritório de advocacia para tocar as ações de marketing. E quando eu entrei no escritório, eu não sabia nada, não sabia nem que existia um código de ética por trás da advocacia, né? Então, foi até engraçado, porque a primeira semana de atuação no escritório eu criei planos mirabolantes. Lógico. Né? Porque a gente é cabeça de marketing. De marketing, né? Exato. E aí o sócio me chamou, falou assim, muito bom esse plano, agora leia o código de ética. Muito bom, pena que não serve para nós. Pena que não serve para nós, foi basicamente isso. E aí eu comecei a entender código de ética, Provimento 94, aí sim eu comecei a cair dentro do marketing jurídico. E eu trabalhei no escritório durante 5 anos.
Quando eu entrei no escritório, a gente estava num grupo de 9 pessoas. 2 anos e meio depois desse plano que eu criei e foi implementado, já estávamos em 60 pessoas. Nossa. De 9 para 60, saímos do centro de São Paulo, passaram para o Itaim. Hoje eles já estão na Berrini, que é um centro de referência. Exato. Já estão com lá 90 pessoas. Então eu aprendi ali na prática a fazer o marketing jurídico. Por isso que hoje eu consigo trazer, tanto no livro quanto na consultoria que a gente tem, o caminho certo, como fazer aquela determinada ferramenta, vamos chamar assim, para que dê o resultado para aquele perfil de escritório, você entendeu? E a tua consultoria, você acabou de mexer, eu não sabia que você tinha uma consultoria, eu sabia que você trabalhava com um consultor, depois, se você quiser dar um nome e os telefones, fica à vontade. Isso. Nós não temos pruridos comerciais aqui, tá? Fica não, é Inrise Consultoria, né? Nós começamos... Inrise Consultoria. INRISE. Exato. Então, tá no monitor, pode ficar à vontade. Então, nós começamos em 2002. Aliás, eu saí desse escritório que eu te comentei justamente para abrir a Inrise, para mostrar como fazer cada uma dos planejamentos. Porque os parceiros daquele escritório que eu trabalhei começaram a perguntar para o sócio o que tinha acontecido, como que você conseguiu crescer. Qual foi a origem do teu sucesso, basicamente? Basicamente. E ele começou a apontar para mim, começou a falar, o Alexandre criou um projeto, a gente está seguindo e a coisa está dando certo. Então, eles começaram a me pedir projetos paralelos, né? E eu comecei a perceber que não existiam empresas para ajudar esse pessoal, né? Então eu fiquei 5 anos no total, mas aí saí para abrir a Inrise. Então desde 2002 a gente ajuda aí os escritórios a criar 2002, então são 16 anos, pois parada. Bastante tempo. Pô, mas você é muito jovem. Né? não sou tão assim, não. Nossa, não precisa dizer a tua idade, mas o teu aspecto é absolutamente não juvenil, mas bem jovial, né? Estou com quase 50, né? Bem-vindo ao clube. Não dói nada, te garanto. Não dói nada, né? Pelo contrário, te dá muito cabedal. Quando você sobrevive, né? Exato. Fala uma coisa. Esse escritório que te chamou, ele apresentou para você um problema que ele... Ou você era amigo do dono, porque... De repente alguém fala, opa, hoje eu vou chamar o Alexandre para resolver. Ninguém, na verdade, é assim. Na verdade, ele sabia a necessidade do marketing. Ele só não sabia algumas ferramentas, ele não sabia como operacionalizar algumas ações, que aí ele tinha que trazer um cara específico da área. Como não existia um profissional de marketing jurídico, ele trouxe um profissional de marketing. Mas você também não era marketing jurídico? Não era. Hoje você é? Hoje eu sou. Na época, quando ele me contratou, não era. Então, como ele não tinha disponível um marketing jurídico, ele trouxe um cara de marketing para ensinar o marketing jurídico. Né? Então aprendi ali na prática mesmo. Você sabe que há alguns anos, só um parênteses, há alguns anos, 3 ou 4, um advogado, um amigo que tem um escritório grande, falou, olha, você liga lá e tal, que era um grupo de networking, né? Então tem uma atividade de cada área. E a dele era a jurídica. Ele liga lá para a minha diretora de marketing. Diretora de marketing? Ela cuida disso. Ou seja, pegou vamos chamar de moda, mas a ferramenta marketing com todas as suas atribuições está aí, chegou para ficar provavelmente. Mas é verdade. Agora, aí o advogado, esse escritório que te contratou, que te abriu a cabeça para o marketing jurídico, porque você era um marqueteiro clínica geral. Exato. Você especializou-se em jurídico, ok. O cara chamou você e falou o que para você? Esse escritório ou esses... esse escritório, não, o primeiro. O primeiro, na verdade, ele falou assim, olha, eu queria implementar algumas ações, eu sei que o marketing é importante, então eu queria que você analisasse o escritório, me desse sua visão de marketing em cima do escritório. Tanto que ele não falou de código de ética, ele não falou de nada. Simplesmente ele queria uma visão de marketing de um cara de fora, né? E aí eu pontuei várias coisas, que inclusive entraram no planejamento final, mas muita coisa ficou de fora justamente por eu não conhecer o código de ética. Ele deixou você criar árvore grande e depois foi podando. Exatamente. Foi exatamente isso que ele fez. E aí quando eu entendi o código de ética, aí sim, adaptei o projeto, cortei várias coisas, criei novas e foi o primeiro projeto de sucesso. Graças a Deus aí. O primeiro de sucesso. Normalmente o primeiro é um aprendizado, fica mais ou menos capenga. Bom, vamos falar do livro? Vamos sim. Ok, então o que é que o doutor advogado, que ainda não tem uma perspectiva de marketing,
Porque justamente a tua consultoria faz com que o sujeito não tenha que ter uma equipe lá dentro. Ou você forma uma equipe? Na verdade, a gente forma. Ah, tá. Então, quando você comentou dessa tendência dos escritórios terem o marketing no escritório, na verdade é muito forte. E, inclusive, a consultoria se baseia nela. Porque eu faço uma análise, né? Porque, veja, se eu fizer as coisas para o escritório, ele vai ficar eternamente atrelado a mim. Você concorda? Então, eu que estou implementando as coisas, o resto da vida o cara vai ter que me pagar. Qual que seria uma estratégia boa para eles? Eu ensinar um cara interno do escritório a fazer as ações de marketing. E é esse o formato da consultoria. Tanto que no livro eu falo, tem um capítulo que eu chamo, é a mão de quem? Né? Porque a mão da pessoa tem que ser interna. Porque as rotinas de marketing são constantes. Então, a consultoria se baseia na análise, na criação de um plano, né? Da solução ali para o escritório, as falhas e as correções. E este plano de ação que eu crio, aprovado pelo sócio, se transforma em tarefas para uma pessoa de marketing interna. Ou seja, na verdade, eu estou reproduzindo a minha experiência inicial ali no primeiro escritório, né? Agora com ensinamentos mais focados, aí já focado no mundo jurídico. Então, essa pessoa se transforma no gerente de comunicação do escritório, depois da nossa consultoria. Então, ele rotiniza ali o marketing. O que deve deixar o proprietário ou os sócios do escritório com muito mais tranquilidade. Né? Com certeza. Tipo assim, como você falou, não vou precisar mostrar todos os segredos para o consultor. Eu tenho aqui um funcionário que está sob um código. Ele está tocando as ações dele, tanto estruturais quanto prospectivas, de uma maneira ética, trazendo o resultado para o escritório, e o escritório está... Na verdade, tem gente que até fala assim, mas será que esse cara vai dar resultado? Será que ele consegue se pagar? E quando ele vê que ele não só se paga, mas ele traz um rendimento forte para o escritório, através das ações prospectivas, o cara cresce o escritório. O que é uma ação prospectiva? Tudo que a gente fala para vender mais o escritório, eu considero ação prospectiva. Então, veja que a gente pode falar de 3 esferas. Vender mais para o cliente que já está conosco, tá? Retomar contato com inativos, aquele cara já trabalhou no escritório, confiou, mas a gente esquece, às vezes, de manter esse contato e trazer novos negócios. E os clientes prospectivos mesmo, aquelas pessoas que precisam do serviço do escritório e que por algum tipo nunca teve contato. Nunca teve contato com o escritório. Então eu crio essas maneiras de entrar em contato e ser visto pelo público, né, alvo, e de buscar, de entrar em contato, de fazer essa ponte entre quem precisa do escritório e o escritório que toca as ações. Quais são os mecanismos para isso? No teu livro, naturalmente, você abre o leque todo. Exato. Lá eu coloco todas as possibilidades, né? Tem uma ferramenta que eu particularmente gosto muito. A gente implementa em vários escritórios, nesse escritório que eu trabalhei a gente implementou também, e que, se trabalhar da maneira correta, traz um resultado muito bom, que são as palestras, né? Palestra, o que eu tenho que ensinar para essa pessoa de comunicação? Como fazer o pré-palestra, ou seja, onde colocar o advogado que esteja na frente do cliente prospectivo. A palestra em si, né, quem dá são os sócios, a parte técnica do escritório. E o pós-palestra, que é daí que vem o cliente efetivo. Então, se foram 50, 100 pessoas que estavam lá na palestra, são 50, 100 relacionamentos que começam 2 dias depois da palestra efetiva. Você entendeu? Então, essa pessoa de marketing é a pessoa de relacionamento com o mercado. Então, a gente simplesmente levou a informação ao mercado, X, o tema, né, a gente vai resgatar do próprio escritório, mas a gente levou a informação para o mercado e agora o mercado está respondendo para o escritório com interesse em contratar algum tipo de serviço naquele foco. Você se baseou em algum modelo internacional para isso? Porque quando você começou a falar prospecção, um evento e tal, eu comecei a ver os filmes americanos que a gente vê por aí. Isso é muito normal. Sim. Lá. Eu nem sei. Lá também tem um tal código de ética e tal. Tanto que eu comentei com você do filme Better Call Saul, né? Que ele derruba todos os códigos e faz uma coisa maluca. Mas aqui, naturalmente, isso não seria permitido. Lá nos Estados Unidos, eles são bem mais tranquilos, são bem mais abertos. Então, por exemplo, aqui você não pode colocar um anúncio na televisão. Lá você pode. Pode fazer um outdoor, desculpe, outdoor, outdoor, aqui exato, exato.
Tanto que, na verdade, eu fiz um curso de especialização, antes de entrar no marketing de rede, eu fiz um curso de especialização, fiquei 6 meses na Califórnia. Você está assistindo televisão nos Estados Unidos, propaganda de margarina de advogado, de carro de advogado. É normal, para eles é normal, dizer, é mais um produto. Você fez uma ilação aí que eu maldosamente vou dedar. Uhum. Quer dizer, você fez margarina de advogado, são todos escorregadios aí. Verdade, todos escorregadios. São bem escorregadios. Exato. Então, na verdade, é uma coisa comum para eles fazer esse tipo de anúncio. É quase que obrigatório. Obrigatório. Se o A faz e o B não faz... Ele está para trás. Está para trás. E são agressivas as propagandas. Muito. Como se você se você sofreu um acidente, fale conosco que a gente consegue dinheiro para vocês. É uma coisa bem agressiva mesmo. Tanto que até eu vou dar uma imagem de 15, 20 anos... Nos Estados Unidos havia a indústria do acidente. É verdade. O sujeito estava andando, via que aquelas portas que abrem automaticamente estavam quebradas, ele ia lá e metia a cara. Você nunca viu isso? Acontece. O cara metia a cara, se esborrachava, pegava. E lá é o seguinte, né? Você entrou com a ação, uma semana depois você já está com alguma coisa resolvida, não é? Como aqui que prescreve. Exato. Lá não tem esse lance de prescrição, tem que ser feito tudo ali na hora. Certinho. Bom, mas vamos falar mais do teu livro. Qual é a outra ferramenta aí? Então, e aqui no Brasil a gente não pode ter essa coisa tão aberta. Não. Mas no livro eu exploro justamente todas as possibilidades, né? Veja que um projeto bem estruturado de marketing, ele passa por 3 etapas. Primeira etapa, estruturação. Isso tudo está no livro, tá? Então é fácil as pessoas entenderem esse passo a passo. E é de fácil entendimento. Eu li o livro e realmente... Só um parênteses, de novo. A impressão que me deu é que você quis dar uma de esperto, né? E criar um macete e tal, alguma coisa por baixo. Não. Você coloca as coisas todas em um plano muito claro. Exato. Não só de entendimento, como, desculpe, de fazimento. Ou seja, você faz que você não será sujeito a punições. Exato. Porque está tudo dentro, como manda o Código de Ética. Está bem a favor do Código de Ética, não tem nada contra. Continua. Não, é exatamente isso. Eu quis criar no livro, primeiro, uma linguagem que é a linguagem que eu escrevo mesmo, como se eu estivesse falando com o advogado. Sim, não tem juridiquês. Não, não existe. Mas mostrar o passo a passo. Por isso que ele chama o guia definitivo, porque ele mostra o passo a passo. Não é falar na teoria, não é falar, por exemplo, que precisa se dar uma palestra. É mostrar como que deve ser dada uma palestra. Qualquer tamanho de escritório você atende? Qualquer tamanho, desde o individual ali até escritórios. Meu foco principal é o pequeno mesmo, desde aquele cara que trabalha sozinho. Que a tendência é crescer. A tendência é crescer. Depende muito do objetivo que eles nos colocam, né? Então, às vezes, a pessoa querendo crescer, tendo a vontade de fazer a coisa acontecer, não tem problema nenhum. Na consultoria, eu só consigo fazer o plano se a gente tem a pessoa de comunicação. Porque imagina dentro de uma rotina de um advogado, que já é super pesada, você implementar mais 50 rotinas de marketing. Ele não consegue fazer. Por isso que a gente tem que ter uma pessoa específica dentro de qualquer escritório. Pelo que eu conheço de advogado, se começar a fazer, não vai para frente. Não vai para frente. Pode até falar, tá vendo? O cara mandou fazer isso, não deu certo. Não, ele que não soube fazer. Exato. Lógico, tem que ter um cara focado nesse lance. Exato. Focado no trabalho de levar aquele escritório para frente. Exato. Continua. E mantendo as rotinas, né, depois. Então, eu estava comentando que o livro ele se baseia nessas 3 etapas que a gente sempre trabalha na consultoria. Na verdade, o livro é um espelho da própria consultoria, tá? Então, 3 etapas. Primeira etapa, estruturação, onde a gente fala da imagem corporativa do escritório perante o mercado. Então, é nessa etapa que a gente fala de site, folder, newsletter, rede social, manual de atendimento telefônico, ferramenta jurídica. Então, é a etapa que a gente está arrumando a casa, né? Não adianta a gente prospectar sem ter a casa bonitinha. Primeiro come a lateral. Exato, porque assim, veja, às vezes a pessoa perde a prospecção em função da estruturação. Ele cutuca o mercado vai investigar ele, né? Ele entra no site, entra nas redes sociais, não tem nada, aquela bagunça. Ele passa a imagem de fundo de quintal, né? E que muitas vezes não é verdade. Mas só o fato dele não ter esses materiais essenciais já passa a imagem. É arriscar um diamante, né? Exato. Depois nunca mais ele volta. Nunca mais volta.
Então a gente começa por arrumar a casa. A segunda etapa é a prospecção ética, com essas ferramentas que a gente comentou, palestra, coffee break, né? Vender mais para o mesmo cliente, retomar contato com inativos. Então tem lá no livro todas as possibilidades em termos de marketing. E a terceira etapa, se for um dos objetivos do escritório, é a potencialização, que é o crescimento ordenado do escritório. Manuais de conduta interna, assessoria de imprensa, plano de fidelização para clientes ativos. Então, mas isso não envolve muita grana? Necessariamente não. Se você pensar que o maior gasto você tem na fase de estruturação, porque tem 5 materiais que a gente não pode deixar de ter. Qualquer escritório, independente do tamanho. Logotipo, site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Esses 5 são essenciais para qualquer planejamento, para qualquer estruturação de escritório. Tanto que às vezes o sócio fala assim, não, Alexandre, não precisa ter site. Doutor, repensa essa decisão, pelo amor de Deus, porque você está bloqueando a próxima etapa. Eu vou dar um pitaco aqui. E que não seja um site feito pelo sobrinho do irmão, tem que ser profissional. Profissional. Não vem com essa de, se é para fazer... Faz direito. Faz direito. Economia, tudo bem, mas não seja mesquinho, porque o reflexo disso é uma potencialidade miserável. E você sabe que ao longo dos anos, para qualquer uma das 50 ferramentas que a gente fala, eu tenho um profissional para indicar, porque ao longo dos anos a gente foi conhecendo esses profissionais focados no setor jurídico e focados em escritórios pequenos e médios, assim como a consultoria, você entendeu? Então tem muito fornecedor que às vezes as pessoas não conhecem, mas é bom e tem um valor facilitador. São aí. 50 ferramentas? Uma média, né? Um número aí, mas pronto, próximo disso. Vamos imaginar o seguinte, rapidinho, que eu acho que o nosso tempo está... O papo corre solto, né? Que bom. Tenho lá meu sócio, uma secretária e eventualmente uma telefonista. Tá? Telefonista não, se eu sou pequeno não tenho telefonista. A secretária. Então são 3 pessoas. Tá. Aí eu vi o programa Livros em Revista, como todo mundo vê. Lógico, com certeza. Isso aqui já é câncer de talento. Aí eu falo, puxa vida, eu vou chamar o Alexandre. Chamo você. Tá. Aí você vê, eu tenho lá um escritório, 2 salas, tá, minha menina. Você começa por onde? Pela análise desse escritório. Então, a primeira conversa com os sócios dura uma média de 4 horas. Sabe por onde eu começaria? Claro que eu não quero me excluir na tua seara. Vendo como a secretária atende o telefone. Eu acho que é o crivo de tudo quanto é lugar. Você sabe que quando eu chego no escritório, fazendo a reunião inicial, sem você contratar, a primeira coisa que eu reparo é isso. Como ela atende o telefone, como ela atende a pessoa que está chegando lá. Perfeito. Né? Então, quando eu vou... É o primórdio, é o cartão de visita. Pode fazer site que for, pode colocar folder, banner, gastar uma nota, fazer... Se é telefonista... Oi, meu amor, mascando chiclete, então, até logo. Perdeu o prospect ali. Você sabe que dentro da consultoria a gente cria, inclusive, um manual de atendimento telefônico. Claro, isso é fundamental. E é uma coisa simples de fazer. É simplesmente você criar situações. Se acontecer a situação 1, você vai falar isso. Se acontecer a situação 2... Eu sempre brinco até nas palestras, tem um caso real. O escritório ficou namorando a empresa durante 1 ano. Aí conseguiram fechar contrato com essa empresa. Na primeira vez que o diretor ligou no escritório, ela fez 3 erros. Primeiro, atendeu alô. Né? Alô não se atende no escritório, é advocacia. Lógico, né? Claro. Segundo, falou assim, o sócio ele está no banheiro. Tem uma piada que depois eu conto para você. Não, e não feliz em dar essa informação, falou assim, e levou o jornal, então vai demorar. Não, isso é verdade? É verdade. Não acredito. É verdade. O sócio me ligou e falou assim, pelo amor de Deus... Vamos, porque a gente não tinha começado a fazer o manual ainda, né? Que isso já não é mais uma gafe, né? É uma falta de educação Exato. Quando eu falo falta de educação, e a culpa dessa menina ter feito isso é do dono do escritório. Exato. Porque ele nunca teve a audácia de chegar para essa menina e falar, olha, você atende o telefone desta maneira. Será que esse cara nunca foi num escritório, nunca ligou num escritório para ver como é que deve ser atendido? Exato. Tem que ser muito insensível, né? Bom, felizmente você faz aquilo que eu sempre quis fazer, ou seja, ensinar uma telefonista, que é o cartão de visita. Exato. E às vezes o sócio está lá vendendo o escritório e tal, e ele está perdendo a prospecção na menina. É aquela história, não adianta você burilar a pílula se dentro dela não tem conteúdo algum. Exato. Você
aperta, ela esfarela. É isso aí. Aí o que você faz? Aí o cara te chama, você vê que a telefonista está sendo bem educada, escritório Ralph, bom dia, parará, que eu posso te ajudar, aquela coisa toda que está na moda agora. E daí? E eu vou, na verdade, eu vou conversar de ferramenta por ferramenta dessas 50 que a gente está falando, para ter uma análise do escritório. Por isso que a primeira reunião demora umas 4 horas, realmente. Nossa. Eu tenho que ver ponto forte, ponto fraco, perfil dos sócios, né? A gente estava falando da ferramenta palestra. Se nessa análise que eu fizer inicial, o sócio virar para mim e falar assim, Alexandre, a ferramenta é boa, mas não gosto de falar em público. Não consigo. Pronto, eu não posso implementar uma ferramenta e obrigar o sócio a fazer uma coisa que está desconfortável, né? Então eu preciso analisar desde o perfil do sócio, perfil do escritório, áreas de atuação, nicho prospectivo que ele quer buscar, né? Então é uma análise bem completa. Eu tenho recebido com bastante, que eu sinto que eu sei que é um malho, né? Mas é um malho leve e recebo com muito carinho. Não é uma publicidade, mas naturalmente deve ser uma ferramenta tua. Um informativo. O cara não me pede nada, ao contrário, ele me informa. Olha, a partir de tal data pode ser penhorado o bem único de família, coisas do gênero. Ação não sei o que, caiu por causa disso e tal. Eu acho isso sensacional, porque você não vende, você informa, mas num determinado momento cativa, porque quando eu precisar de alguma coisa referente, eu vou lá no cara. Você falou tudo. Na verdade, ele está comigo ali, pô. Na verdade, isso que eu chamo da newsletter. É um dos 5 itens essenciais que a gente levantou aqui. E você falou tudo. Você está recebendo... Qual que é a função da newsletter? Ser lembrado, né? Okay. Então você está batendo o seu logotipo e as informações Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma máxima absolutamente verdadeira, né? Exato. Não, e você falou, na hora que eu precisar, quem que eu vou lembrar? O cara que fez reunião comigo 3 anos atrás ou o cara que todo mês está me levando informação aqui? Semana, pô. Exato. Então a newsletter, a função dela é essa, ser lembrado, levar informação para o mercado. E como é que está sendo aceito? Claro, se o cara te chama é porque ele já aceitou, obviamente. Mas eu quero dizer, você já foi, digamos, oferecer o seu serviço para quem não havia te chamado? Como que é a aceitação disso aí? Na verdade, tem muita, em função do livro, em função a gente tem as meninas que ficam fazendo contato com o mercado, porque muita gente não conhece ainda que existe o marketing jurídico. A partir de hoje, prepare-se. Hoje eu estou na fase modesta do dia. Que bom. Você percebeu, né? Então tem muita gente que não conhece. Então às vezes a gente marca reuniões, a gente explica um pouquinho o projeto, e as meninas marcam de eu ir bater um papo, explicar melhor. Quando ele vê que ele tem 50 possibilidades, ele fala, nossa, eu não sabia nem que existia isso, né? Não assusta ele? Às vezes assusta, às vezes assusta. Às vezes ele fica, não, mas eu vou conseguir implementar. Eu falei, não, essas são 50 possibilidades. Depois da análise que eu vou saber se vão entrar todas, só alguma. Eu que vou criar esse planejamento. Já aconteceu de você oferecer alguma coisa e o cara fala, não, isso eu não quero, isso eu não quero. Já. E aí, como é? Ele assina um termo de responsabilidade? Não, na verdade eu mostro um planejamento depois da análise, eu crio o planejamento, o plano de ação que a gente chama, e ele vai dar ok ou não no plano, né? Então ele vai dar ok ou então vai tirar uma outra ferramenta que ele queira e aí ele vai dar o ok final. O plano aprovado em instância final que se transforma em tarefas para aquela pessoa de comunicação, você entendeu? Então ele vai poder mexer. Lógico, se impactar no projeto final, no objetivo final dele, ele tirar uma ferramenta que vai impactar no projeto, eu tenho que dialogar ali para ver, doutor, repense isso aqui por causa disso. Não, até porque fica tudo documentado, né? Se troca e-mails e tal. Exato. Então é bem profissional nesse sentido. A pessoa precisa dar um ok no plano para que ele se transforme em tarefa. Porque senão, né, ele fala assim, não, toca aí. E não funciona. Não ele precisa estar junto do projeto. Ele pode não estar atuando 100% na frente, mas ele precisa saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. O escritório é dele. Eu só estou dando um direcionamento de como chegar naquele objetivo, né? Eu sempre brinco, né? Apesar de eu ser gordinho, esse não seria o melhor exemplo. Mas seria como se fosse uma nutricionista. Ela está te ensinando como emagrecer, como ter uma dieta. O gordinho olhou para mim e não entendi essa. Eu estou olhando mais para mim. Porque é mais ou menos isso. A nutricionista está te direcionando para uma dieta saudável, exercício, emagrecer e tal. Se você não fizer, não adianta. Ela só está te dando direcionamento. E como a gente sabota a dieta, não fala a verdade. Isso eu sou mais perito em sabotar a dieta do que em marketing jurídico, hein?
Normalmente, qual é a faixa etária do cara que te chama? Eu diria que o advogado mais jovem, até uns 50, daí para frente, não já tiveram vários casos, né? Mas parece que ele fica um pouquinho mais conservador, né? Um cara que não conhece muito, não gosta muito. Até porque você com essa cara de garotinho aí não inspira muita confiança, hein, velho? Não, tô brincando. Não, o que você escreve gera uma expectativa muito interessante. Agora vamos falar sério. Eu sei que é difícil no meu caso, mas vamos falar sério. A leitura do livro gera uma expectativa muito interessante, porque ele é impactante. Porque é uma descoberta, é um descortinar de possibilidades que até então, por preconceito ou por ignorância, mesmo, aliás, preconceito é uma boa ignorância. Mas eu quero dizer, havia aquela aura de impossibilidade que você desmistificou, muito bem desmistificado, diga-se de passagem. Obrigado. Então, meu amigo, estamos encerrando o nosso papo, desafortunadamente, porque ele é rico, muito bom, e eu espero que você continue nessa tua trajetória de sucesso. Que bom. Que você continue a esclarecer as mentes, nem sempre abertas, dos nossos nobres colegas, e que tudo dê certo e corra muito bem. Que venha logo o segundo manual, o terceiro, o quarto. Com certeza. Porque as ferramentas estão sempre evoluindo. Estão sempre evoluindo e tem ângulos novos de implementar, novas ferramentas que vão aparecendo. Então, a gente sempre está na modernidade, na vanguarda. Ralf, queria agradecer você o convite. Que é isso? E o que precisar da gente, aí, o seu ouvinte também, estamos disponibilizados. Está nos honrando com a presença, acredito. É isso. Obrigado. Pessoal, nós conversamos com o Alexandre Mota, que trouxe ao mundo uma ferramenta maravilhosa, muito boa para você implementar. Aliás, se você tirar o ranço, com aspas, hein, pessoal, o ranço jurídico, ela serve para qualquer outra atividade. É que você focou no jurídico. Mas o sujeito que tem um pequeno comércio, um médio comércio, pode se lastrear perfeitamente. Pode ajudar também. Pode, com certeza. E naturalmente você não se furtará a ajudá-lo. Sim, sim. O Alexandre Mota, como eu falei, é um especialista em marketing, agora marketing jurídico, e trouxe ao mundo o guia definitivo, sem nenhuma modéstia, hein? O guia definitivo do marketing jurídico. Pessoal, muito obrigado pela audiência, companhia e até a próxima. Tchau, tchau.